Bom, tomando como base aquele primeiro gráfico que nós vimos, temos aqui um grafo com um conjunto de vértices. Nosso grafo é ponderado, todos os pesos são positivos e vamos tomar o vértice A como sendo o vértice inicial. Então, o primeiro passo seria inicializar aqueles vetores com os valores que foram informados. Então, como o vértice A vai ser o primeiro vértice, né, o vértice de origem, a distância até esse vértice vai ser zero e a distância aos demais vértices vai ser inicializada com um valor infinito. Percebam aqui que o segundo componente aqui representa a posição correspondente ao vértice no vetor de distância e essa primeira posição representa o vértice que antecede esse vértice, por exemplo, C, no caminho mínimo. Tá? Então, inicialmente, partindo do vértice A, a distância até A é zero e dos demais vértices vai ser infinito. Além disso, a título de ilustração, todos os vértices que forem sendo marcados como fechados na figura eles vão ficar azuis. Tá? Então, qual é o primeiro passo do algoritmo? Selecionar o vértice que tiver a menor distância até ele. Bom, inicialmente o vértice que tem a menor distância é o vértice A, então, cujo dt é zero. Então, a partir disso, a vizinhança desse vértice vai ser explorada. Lembrando que a partir do momento que o vértice é selecionado, ele vai ser marcado como fechado e ele vai ser retirado do conjunto de vértices abertos. Então, para cada vértice vizinho ao vértice A, ele vai ser explorado. Então, percebam aqui que o vértice B é vizinho a A e ele vai ser considerado e vai ser feita aquela verificação dentro do if. Se a distância de A mais o peso da aresta que une A a B for menor do que a distância corrente, que era infinito, essa distância vai ser atualizada. Vai receber o 0 mais 60, passa a ser 60, e a posição do B no vetor hot vai passar a ser o A. Tá? E esse processo ele vai se repetir também para o vértice D, que é vizinho, ou seja, a distância vai ser atualizada, e a posição correspondente ao D vai ser atualizada também com base no vértice A, que passa a anteceder o vértice D no caminho mínimo. Tá? E por fim, o vértice C também vai ser considerado, visto que C é vizinho ao vértice A. Então percebam aqui que quando esse vértice A ele é examinado, ocorre a atualização das posições dos vetores referente ao vértice B, C e D, tá? Conforme eu mencionei. Então o próximo passo do algoritmo seria selecionar um vértice do conjunto A cuja distância até ele seja mínima. Então, considerando que o A já está no conjunto de fechados, o próximo vértice a ser considerado vai ser o vértice D, tá? Cuja distância é 42. Então, percebam que essas arestas aqui, na ilustração, elas já foram exploradas e agora o vértice corrente vai ser o vértice D. Lembrando que quando o vértice é selecionado do conjunto A, ele já é marcado como fechado, então ele foi pintado de azul, e a partir disso a vizinhança desse vértice vai ser explorada. Uma observação importante é que essa aresta aqui de D a A não vai ser explorada, visto que o A ele já não está mais no conjunto de vértices abertos. Tá? Então, lembrando que a vizinhança de cada vértice ela é explorada considerando apenas os vértices que estão abertos ainda. Então, olhando aqui para a vizinhança do D, é possível perceber que vai ocorrer a atualização aqui em relação ao vértice F, ao vértice G e ao vértice E, tá? E os vértices não vai ocorrer a atualização referente ao vértice B e ao vértice F, porque a distância corrente até o vértice D mais o peso da aresta de D para B e de D para C não é menor do que a distância corrente até o vértice C e até o vértice B. Tá? Então vai ocorrer a atualização aqui, aqui e aqui, atualizando o peso, né, que vai passar a ser o 42 mais o 26 no caso do vértice E, temos aqui o valor 68, no caso do vértice G vai passar a ser o 42 mais 87, 129, a distância até o vértice F vai passar a ser a distância do D mais o peso da aresta, então ficou com um pequeno erro aqui no valor aqui do 92, deveria ser
94, certo? Então, a partir desse momento, na próxima iteração do laço, o vértice com menor peso vai ser selecionado. Então, olhando aqui para esse nosso conjunto de vértices que estão abertos, o próximo vértice tem que ser o vértice C. Então, olhando aqui, né, tendo o vértice C como vértice corrente, explorando a vizinhança de C, o único vértice que está aberto vai ser o vértice E. Contudo, não vai ocorrer uma atualização, né, visto que para chegar até o vértice E, vindo por D, você tem um caminho mais curto, certo? Então, esse vértice C ele é marcado como fechado, e agora na próxima iteração do laço, o vértice com menor peso vai ser selecionado. E dentre os vértices que estão abertos, o próximo vértice tem que ser o vértice B. Então, tendo o vértice B como corrente, percebe-se que a vizinhança dele agora vai ser limitada ao vértice F e vai ocorrer uma atualização, e agora a distância até o vértice F passa a ser 89, né, 60 mais 29, e o vértice que antecede o vértice F vai passar a ser o vértice B. Tá? Então percebam que esse algoritmo, assim como o busca em largura, ele vai trabalhando com essa noção de camadas e vai sempre fazendo a checagem em termos das distâncias, né, considerando o peso corrente da aresta, que vai conectar o vértice corrente ao vértice vizinho, e considerando a distância ao vértice atual, certo? Então, o próximo vértice selecionado seria o vértice E, ocorre a atualização referente ao vértice I e, posteriormente, a vizinhança do vértice F é explorada e ocorre a atualização tanto para o vértice G quanto para o vértice H, e esse processo ele vai se repetindo, né? Tendo o vértice G agora como corrente na próxima iteração, ocorre uma atualização apenas referente ao vértice J e nos demais não ocorre, certo? Depois que o algoritmo finaliza, nós temos as distâncias mínimas a cada um desses vértices partindo do nosso vértice de origem. Então, no caminho mínimo de A até J, olhando para o vetor hot, é possível perceber que o vértice que antecede o J é o H, o vértice que antecede o H seria o F, né? O vértice que antecede o F seria o B, e o vértice que antecede o B seria o A. Então, nós temos esse caminho A, B, F, H e J como o caminho mais curto entre esse par de vértices, certo, pessoal? Em termos de complexidade, é possível perceber que o laço ele vai ter essa complexidade de O de N, visto que essas instruções dentro da repetição vão se repetir para N vértices, né? Enquanto o conjunto de vértices fechado for diferente do conjunto de vértices do grafo, ou seja, ele vai se repetir N vezes. Para identificar dentro de um conjunto A o vértice com menor peso, é possível fazer isso de forma linear também. Então, nós temos O de N comparações, dado um vetor, identificar o vértice com menor valor, você pode fazer isso de forma linear. Considerando a vizinhança do vértice corrente, né, se você tiver um grafo completo, por exemplo, seria necessário atualizar até n-1 vértices. Então, você tem aqui uma complexidade de O de N também. Então, numa implementação simples, é possível implementar esse algoritmo do Dijkstra de forma quadrática, tá? Com complexidade de O de N ao quadrado. No entanto, existem implementações mais eficientes para esse algoritmo, visto que ele foi proposto há muito tempo. Então, se você utilizar, por exemplo, um heap, né, e listas de adjacência, é possível obter uma complexidade mais interessante. Existem também outras versões desse algoritmo com complexidade também melhor do que essa que foi apresentada nessa versão mais simples do algoritmo. Tá? Alguns pontos do algoritmo é que ele é incapaz de identificar esses caminhos mínimos partindo da origem até os demais vértices, caso existam arestas com custo negativo. Então, se você tiver um gráfico com essa característica, você desconsidera o algoritmo do Dijkstra e parte para outros algoritmos. Além disso, esse algoritmo ele vai computar a distância mínima da origem para os demais vértices. Caso você queira identificar o caminho mínimo entre todo o par de vértices,
Uma forma de fazer isso seria executar esse algoritmo para cada vértice, né? Então, considerando cada vértice como origem, seria necessário executar o algoritmo e, consequentemente, teríamos uma complexidade cúbica. Como um pequeno exercício de fixação, dado esse grafo, sua tarefa agora seria executar o algoritmo do Dijkstra para esse grafo, certo? Como o primeiro algoritmo para identificar os caminhos mínimos, a ideia seria realmente entender esse algoritmo do Dijkstra, que é um algoritmo relativamente simples, e expõe os estudos até os próximos vídeos.